Olá, meu nome é Telêmaco Brandão, sou advogado, atuo na área trabalhista e hoje nós vamos falar sobre o contrato de estágio. Bom, o contrato de estágio ele é regulamentado por uma lei própria. Nessa legislação estão definidos os direitos do estagiário, que não são muitos. Diferente do que acontece com o trabalhador, que tem os seus direitos regulamentados pela consolidação das leis do trabalho e boa parte dela em convenções coletivas dos sindicatos que regulamentam a categoria profissional. Bom, basicamente o direito do estagiário é o direito de uma jornada limitada, no máximo 6 horas diárias e 30 horas semanais, uma bolsa estágio que também não tem um salário, não tem um valor mínimo definido, ele tem direito ao auxílio transporte, sem o desconto dos 6% que seria um facultativo no caso de um trabalhador, e o direito de um recesso de 30 dias não seriam férias o termo correto, mas seria semelhante a umas férias, a gente chama de recesso. 30 dias a cada 12 meses de estágio. Bom, não tem direito a 13º, não tem direito a fundo de garantia, não pode fazer hora extra, lembrando desse detalhe. Por isso ele não teria direito a hora extra, porque não poderia fazer. Não tem direito a férias, a 13º, como eu já disse. Enfim, os direitos são basicamente esses. Bom, o que nós temos que entender quando falamos de um contrato de estágio contrapondo ele a um contrato de trabalho? O contrato de trabalho, o trabalhador é definido na CLT como a pessoa que trabalha sobre 4 requisitos e um deles é a onerosidade. O que isso quer dizer? Que a pessoa trabalha com a finalidade de ganhar o salário no final do mês. Salário, comissão, enfim, ser remunerado no final do mês. O estagiário, ainda que ele seja remunerado, essa não é a finalidade do contrato de estágio. A finalidade do contrato de estágio é o aprendizado, é trazer para a prática o ensino que tem nos bancos acadêmicos. E por isso ele não é considerado um contrato de trabalho. Lembrando que o direito trabalhista ele não se baseia no que está escrito no papel. Ainda que uma pessoa assine um contrato de estágio, se na prática ela trabalha como um empregado, ela tem direito a ter reconhecido o seu vínculo de emprego e a partir disso receber todos os seus direitos trabalhistas, ter a carteira assinada, contado esse tempo de trabalho para aposentadoria, ter os recolhimentos previdenciários sobre isso, FGTS, aviso prévio, multa sobre FGTS no caso da rescisão injustificada. E isso não é raro de ser discutido na Justiça do Trabalho. Então, o que o estagiário tem que fazer é estar atento aos seus direitos. Eu sugiro ler a legislação, é uma lei de fácil compreensão, uma lei objetiva, bastante resumida, sucinta, ciente desses direitos, conhecendo a legislação, aquele que se sente lesado, ele pode procurar os seus direitos perante a Justiça do Trabalho, seja por meio de advogado ou seja através dos balcões de atermação, que a pessoa vai lá pessoalmente e apresenta a sua reclamação e aquilo dá início a uma discussão judicial, que é o que? Levar o caso para um juiz analisar se de fato a legislação foi violada. Faço observação o seguinte, como o estágio tem a finalidade de aprendizado, ainda que ele não exceda a jornada de 6 horas diárias, ele pode ser sim descaracterizado. Por quê? Porque ainda pode ser que mesmo com uma jornada de 6 horas, isso esteja comprometendo a finalidade do estágio. Então, o que eu quero dizer com isso é que a jornada do estágio não pode ser incompatível ou prejudicar o aprendizado. Isso é muito importante, porque o estudante ele tem que ter o tempo dele de estudar em casa, ele tem que ter o tempo de fazer as suas atividades extra classe, digamos assim. O estágio não pode comprometer isso, o estágio é só uma delas. Bom, me perguntam muito sobre a responsabilidade civil do estagiário. O que eu quero dizer com isso? Se o estagiário erra, ele tem direito de reparar, de indenizar, de compensar um prejuízo que ele causa? Talvez. Se ele age com dolo, o que é isso? Com a intenção, com o propósito, buscando causar um prejuízo, ele tem sim que responsabilizar por isso. Por outro lado, se esse erro é involuntário, é um erro natural da sua própria falta de familiaridade com aquilo que ele tem trabalhado, um erro comum de quem está aprendendo, nós defendemos a tese e temos que lembrar que o direito é subjetivo, há pessoas que defendem um ponto de vista e, em contrapartida, outros defendem pontos de vista totalmente opostos. Eu, particularmente, me apego a esse entendimento, que o estagiário ele não responde. Por quê? Porque é dever do concedente do estágio fiscalizar as atividades dele. E se ele não fiscaliza, o estagiário erra,
o concedente erra por omissão nessa responsabilidade de fiscalização. Quando eu falo dolo, tem que lembrar que o dolo, quando a pessoa tem intenção de causar um prejuízo, ela pode agir de forma que não permita que nem a fiscalização impeça o prejuízo causado a terceiro em decorrência desse ato. Daí porque eu entendo o 5 estagiário pode ser responsabilizado desde que ele atue com dolo.